Caio, o ponto de destaque do Zé Eduardo logo no início da fala é de que decisão judicial a gente não questiona, a gente cumpre. E aqui cabe um questionamento sobre a nossa legislação. Daí eu te pergunto, nossa legislação deveria ser revista? A progressão do regime de pena, ela deveria estar condicionada ao tipo de crime cometido? Certamente. Como eu disse, né? Inclusive no jargão popular, né, costuma chamar a visão atual, né, do direito penal aqui no Brasil de bandidolatria, ou seja, a percepção do fenômeno, né, da criminologia sempre sob a ótica mais benéfica ao infrator, em detrimento da vítima, da sociedade, inclusive negando a própria legislação brasileira. O Zé Eduardo fala muito que a retribuição é algo superado. Você pega qualquer manual de direito penal, tá lá. Olha, que eu vou pegar só uma rede de ensino famosa, né, que é da LFG, e fala, olha, no Brasil a sanção penal tem tríplice finalidade: retributiva, preventiva, geral e especial. A preventiva geral é aquilo que o José já bem colocou aqui, que é a dissuasão, ou seja, você, por meio da norma, você desestimula uma conduta lesiva à sociedade. Você tem a preventiva especial, que é aquela que serve quando você mantém, né, o delinquente fora do convívio social e assim você neutraliza o potencial lesivo dele, né? E, finalmente, reeducativa ou socializadora. Quando você vai para o texto da norma, o texto legal, vamos pegar aqui, Lei de Execução Penal, né, o artigo 1º, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão, portanto aqui fala em punição, em retribuição, a gente chama isso de teoria absoluta, inclusive, e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Aí aqui a gente já tem de novo a questão das outras finalidades, a finalidade reeducativa, a socializadora. Quando a gente vai para o Código Penal, o artigo 59, ele também fala: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aí a necessidade do exame psicológico, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime. Olha só a questão da sociedade aqui, como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação e prevenção. Portanto, essa visão retributiva, ela consta da própria lei, e isso é uma obviedade. Claro, quando a gente vai falar aí em teoria do direito, você vai ter aí pensadores como Hegel, pensadores como Kant, eles vão falar, olha, é uma questão axiológica, a pena chega a ser uma função em si mesma. Né? Então, Hegel fala da negação da negação. Né? Você, basicamente, o indivíduo criminoso, ele está negando a norma. E o Estado, ele tem que retribuir negando essa conduta delitiva e reafirmando o poder da lei vigente. E aí você tem a prevenção geral, que nisso, eu e o Zé, a gente vai, obviamente, concordar. A gente quer que, obviamente, prevenir é melhor do que punir. Portanto, uma lei rigorosa que é observada, que não gera sentimento de impunidade, ela vai dissuadir criminosos, né, obviamente. E você também tem uma função importante da legislação e também da manutenção das penas, que é aquela função pedagógica. Né? É o Estado mostrando para a sociedade, olha, aqui existe a manutenção da ordem, por isso faz sentido, né, você não exercer a sua autotutela e você, vamos dizer assim, delegar a mediação e a solução de conflitos para o Estado. Então, eu acho que essas penas elas têm que ser rediscutidas. Alguém aí da nossa audiência vai achar que o problema do Brasil é outro, senão a impunidade? A gente tem mais de 300 mil mandados de prisão sem cumprimento. 300 mil é muita coisa. São estádios e estádios de futebol de agressores de mulheres, de latrocidas, né, de assassinos e tal, que estão vagando por aí sem nenhuma punição. Então, o sistema do Brasil, tem gente que fala até que chama prisão esportiva, né, porque a polícia vai lá, pega o criminoso na rua, a justiça vai, fotografa tal, e logo depois ele é solto. Então, é esse tipo de situação que causa aí uma certa indignação da sociedade, com razão, e gera esse ambiente de impunidade, uma sensação quase assim de anomia. Há um ambiente de impunidade, Zé? Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou responder o Caio e eu vou enfrentar essa questão da impunidade.
Caio, eu estou falando de apostila de cursinho, porque na apostila de cursinho, aquele que a gente estuda na faculdade, a tríplice função da pena, é o óbvio, é elementar. Eu estou falando de estudos avançados de criminologia, moderna criminologia, que seguramente não são feitos nem por Hegel, nem por Kant do século XVIII. Claro, estou falando de estudos modernos, atualizados, é uma ciência. E a ciência avança, tá certo? Então, cada vez mais se elimina, como eu disse aqui, a ideia da retribuição. Porque, em síntese, isto vem desde, se você pegar lá pelo italiano do passado, eu não vou entrar nessa história de direito penal, estou dizendo em estudos avançados. Estudos avançados mostram que eu tenho que ter o elemento dissuasório e o elemento preventivo, que são as duas coisas que se colocam, Caio. É disso que eu estou falando, claro? Então, não adianta a gente pegar manual de cursinho para falar de criminologia avançada. Segundo ponto, eu quero também observar a você que esta situação que nós estamos aqui discutindo, pelo menos encontramos um ponto, porque na tua primeira fala, eu tinha entendido errado, você criticou a posição do judiciário, pelo menos então agora nós concordamos, o judiciário está certo. Nós temos que falar da lei. E você está falando da lei, você citou vários artigos, inclusive do Código Penal Brasileiro, que é de 1940, né? São leis que teriam que ser atualizadas, do Código de Processo Penal, que é da época da ditadura, que teriam que ser atualizadas de acordo com a moderna criminologia, mas essa mesma lei que você cita é a lei que fala da progressão da pena. Ou o Código Penal também não fala. Ou seja, não dá para eu citar a lei dizendo aqui tem que ser cumprida e dizendo lá aqui não tem que ser cumprida. Você quer falar em reformular da lei? Vamos falar reformular a lei. Mas eu sugiro que o debate de uma reformulação da lei penal seja feito à luz da moderna ciência. Claro que existirão vieses políticos, ideológicos, compreensões de mundo, mas vamos olhar as experiências, vamos olhar o que a pena privativa de liberdade traz de consequências para a sociedade. Você mesmo falou, olha, tem 300 mil mandados de prisão. Sabe-se quando vão ser cumpridos? Nunca. Sabe por quê, Caio? Porque não tem onde guardar essas pessoas. Não tem vaga no sistema penitenciário para isso. Sabe quanto que o sistema penitenciário no Brasil pode fazer em 5 anos? Se trabalhar a pleno vapor, no máximo 50 mil vagas. E quando completar essas 50 mil vagas, vai ter mais 100 mil completadas, mais 150 mil completadas. Nós estamos enxugando gelo no nosso sistema penitenciário. E nós não percebemos que esse sistema penitenciário é justamente um dos fatores, não o único, que gera violência nas ruas. Por quê? Porque esse sistema penitenciário é o sistema que coopta pessoas para as organizações criminosas. Então, veja, eu tive que enfrentar isso com o ministro da Justiça. Eu já tinha lá centenas de milhares de mandados e não tinha onde colocá-los. Pessoas, colocadas 30, 40, 50 pessoas numa cela que cabem 10. Isso não é correto, isso não é humano. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar o sistema penal à luz da moderna ciência para adaptá-lo, colocando atrás das grades quem tem que ficar, colocando a evolução da pena para aquelas pessoas que efetivamente podem ter uma reinserção e não pensando retributivamente, como se a vida de alguém fosse reposta pelo fato de eu fazer uma vingança social. Eu acho que é isto que eu estou dizendo. Não estou falando aqui da lei antiga, não estou falando da lei moderna, que ela não existe, nem daquilo que efetivamente é implausível. Estou falando de estudos científicos que recomendam que isto seja feito e de uma maneira muito melhor que nós fazemos no Brasil. Mas não é através desse sentimento, né, que é justo, é humano, mas que foge à razão da adequação da pena que nós vamos encontrar uma boa solução para o Brasil. Eu já passo a palavra a você para amarrar o assunto e trazendo a declaração de Zé Eduardo quando ele coloca que estamos enxugando gelo no nosso sistema penitenciário. Ao falarmos de uma reformulação legal, também temos que falar de uma reformulação do nosso sistema penitenciário? Com certeza é o próximo assunto que eu vou endereçar. Agora, Zé, que argumento é esse? Só porque você não pode trazer uma pessoa de volta à vida, você vai deixar de punir quem tirou essa vida? Isso é um absurdo. Talvez aí você não use mesmo a lei de Italião, né? Eu, pessoalmente, não sou a favor da pena capital, mas esse tipo de lógica não faz o menor sentido. Então se a gente não pode repor o patrimônio da pessoa que foi assaltada, que foi lesionada na sua propriedade privada, você não vai punir o assaltante? Essa é uma lógica muito perversa. E o que eu falei aqui é porque vários debates, você falou, olha, a questão da retribuição da pena é uma questão superada. Não é. Está na lei de execução penal e está no Código Penal. Eu li o arquivo sublinhando as palavras.
Então, por favor, não distorça novamente as minhas palavras. Nós vamos falar. Você disse que aqui no Brasil a gente enxuga gelo. Eu lembro da sua frase em 2015, quando eu era ministro da Justiça, quando você afirmou com toda a razão, com absoluta razão, que os presídios do país são masmorras medievais. Tudo bem que você afirmou isso em 2015, quando o PT já estava no poder desde 2003. Né? Então, existe assim... Uma coisa é agir como comentarista, outra coisa é agir para mitigar ou tentar mitigar o problema. E segundo a entidade Contas Abertas, né, houve um contingenciamento de verbas do Fundo Penitenciário Nacional entre 2006 e 2015, né, uma redução de 49% dos gastos com o sistema prisional. Tem um estudo da Fiesp, lá perto, mais ou menos nessa data, 2016, que falava que com 3 bilhões de reais você conseguiria construir aproximadamente 45 mil vagas prisionais. Ou seja, à época, um investimento aí, que é um investimento significativo de 15 bilhões, teria bastado, né, para reduzir pelo menos o déficit carcerário. Né? E aí a gente fala assim, poxa, mas isso é muito dinheiro. Quanto que a gente gastou na Copa do Mundo? A Copa de 2014 aí foram mais de 10 bilhões de dólares em estádio. Então, é importante, assim, fazer essas comparações para a gente ver. Agora, você falou de criminologia moderna. Vamos citar, então, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, né, por ensejo da discussão sobre a constitucionalidade da prisão após julgamento em segunda instância. Ele defendia esse ponto de vista. Ele disse o seguinte, né, e é um ministro progressista. Durante o breve período que o STF autorizou a prisão após julgamento em segunda instância, certo? O índice de crescimento da população carcerária despencou, atingindo sua mínima histórica, e o percentual de presos provisórios diminuiu. Aquela história de você mitigar aquela sensação de impunidade na sociedade, eu vou citar o ministro aqui entre aspas. Os índices de crescimento do nível de encarceramento sofreram redução após a decisão do STF que permitiu a execução da decisão condenatória após o segundo grau. Ele complementa, a população carcerária aumentou em sua menor proporção histórica depois que o STF retomou sua jurisprudência tradicional. Além disso, o percentual de presos provisórios diminuiu. Pode indicar ainda que houve efeito de prevenção geral com a diminuição da prática de delitos. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos da América, né? Que é o país que mais prende no mundo, mas conforme aumentou o encarceramento, especialmente a partir dos anos 90, a criminalidade violenta despencou, ou seja, funciona prender criminosos. Essa é a política mais efetiva de combate ao crime. Vou citar um, esse é bem moderno, Steven Levitt, é autor daquele best-seller Freakonomics, ele é PhD pelo MIT, ele tem estudos sobre criminologia publicados. Ele diz o seguinte, aspas, cada criminoso preso gera uma redução de 15 crimes patrimoniais por ano e os benefícios sociais da prisão são maiores que os custos. Aqui no Brasil a gente está transformando portão da cadeia em portas giratórias. Né? Esse é o problema. E aí você tem esses 300 mil mandados de prisão em aberto. Eu não estou falando que o problema, né, do sistema penitenciário é do governo do PT, obviamente isso é um problema que foi herdado, mas que não foi solucionado. E aí, ao invés de endereçar esse problema e afastar do convívio social pessoas que têm comportamento antissocial, ao invés de fazer isso, o que a esquerda brasileira faz? Ela fica achando subterfúgios, seja na legislação penal, seja na legislação de processo penal, para tirar mais gente da cadeia. Como se você resolvesse o problema de saúde dando alta para os pacientes que estão na fila. De verdade, para mim não faz o menor sentido. Devido à menção direta, Zé, passa a palavra para você. Caio, você fez um mosaico de coisas que não tem nem tempo de responder. Você falou de vários assuntos diferentes que se somam, né? Eu vou tentar pegar alguns principais. Primeiro deles, eu não falei em deixar de punir, Caio, por favor. Eu falei em como punir. Encontrar a melhor forma de punição. Não vamos confundir alhos com bugalhos. Segundo lugar, eu acho que você também pode não ter certas informações, mas os teus arquivos jornalísticos são muito bons. O governo Dilma Rousseff, ela lançou o maior programa de construção penitenciária da história do Brasil com R$1 bilhão, que não saía do fundo penitenciário, Caio. Não é só de lá que sai o dinheiro. Sai do orçamento da União, por favor. Sabe por que foi R$1 bilhão? Porque ela queria dar mais. Eu conversei com todos os governadores e não havia condições de construir esses presídios. Por que não havia condições? Porque não tem áreas para colocar, porque as cidades não querem colocar presídios. E por uma outra razão que você ignorou na tua fala. R$1 bilhão é para construir.
Agora, cada presídio construído por ano custa o valor da sua construção. Então o governador fala, bom, se você me construir presídio, eu não tenho como custear. E nesse dado você não entrou. Porque o presídio não é só construção, é custeio. Mas, para construir um presídio, o tempo médio, Caio, é de 5 anos. Médio, 5 anos. Eu tinha o programa de construir 50 mil vagas com os estados. Passei tudo para os estados. Sabe quantos eu consegui entregar? 9 mil, um recorde, mas que era do governo anterior que havia contratado. Por isso que é enxugar gelo, Caio. É muito fácil. Não, tem que construir presídio e tal. Vai estar aí da onde o dinheiro para custeio? Você vai tirar de onde? Não tem como. Não há dinheiro para isso. Claro, mas quando você cita um específico autor, eu poderia citar dezenas de estudos, mas dezenas de estudos que mostram as consequências graves da pena restritiva de liberdade. Aliás, eu tinha, não sei se tem hoje, no site do Ministério da Justiça, tinham vários desses estudos. Eu poderia te sugerir acesso a eles e não pensar um ou outro autor que tem uma ideia lá que me parece até bastante questionável e discutível em muitos aspectos. Então, antes da gente falar alguma coisa, sabe, Caio, a gente tem que levantar tudo. Eu torço para que você não seja ministro da Justiça. Porque se você for ministro da Justiça, eu vou ser o primeiro a falar assim, Caio, cadê os presídios que você falou que ia construir, hein? Caio, cadê o dinheiro que você falou que ia fazer? Você não vai conseguir, Caio, infelizmente, não porque não tem capacidade para isso, porque a realidade objetiva vai mostrar para você que não é desta forma que se soluciona o problema. É muito fácil aqui a gente fazer análise política, mas senta lá na cadeira e vê as contradições. De onde você vai tirar dinheiro para fazer o presídio e para custear? Como é que você vai passar para os estados brasileiros o dinheiro, o 1 bilhão de reais de cada situação que você entregar de presídios para que eles custeiem? Como é que você vai fazer isso? Não tem como, infelizmente. O Brasil prende mal, prende muito, prende mal, e são exatamente essas falas que dizem prender, 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 juiz que prende é bom, juiz que solta é mal, sem olhar a lei, o que a lei manda, e sem analisar o que está por trás da lei nos estudos criminológicos, é que efetivamente nos fazem alimentar na opinião pública uma percepção equivocada, que é não perceber que a criminalidade está associada às más condições carcerárias, que as más condições carcerárias estão associadas à forma errada com que se prende no Brasil e que a forma errada com que se prende tem a ver com o próprio clamor da sociedade que não pensa racionalmente a partir de padrões científicos de como se tratar o problema. E aí então nós caímos no senso comum. E sabe quando o senso comum resolverá o problema da criminalidade no Brasil? Nunca, senão já estaria resolvido. E essa é só a primeira parte do programa, hein? Grande debate aqui ao vivo para vocês. Eduardo, obrigada. Até uma próxima. Caio Coppola, obrigada. Até uma próxima também.